Esta é a pílula anticoncepcional que os homens brasileiros vão poder tomar dentro de um ano. Esta pílula masculina está sendo lançada agora na China. A pílula do homem é feita de uma substância extraída do caroço do algodão e apresentada em forma de drágea. Ela foi desenvolvida no Centro de Pesquisa da Organização Mundial de Saúde na Bahia pelo professor Elcimar Coutinho. Nos últimos 10 anos, a equipe do Dr. Elcimar desenvolveu 3 tipos de pílulas anticoncepcionais para homens. Mas só agora, com a pílula extraída do caroço do algodão, os cientistas acham que chegaram ao produto ideal. É uma droga que não tem nenhum desses dois efeitos. Não faz ganhar peso e realmente não se encontra nenhum homem que seja refratário a eles. Provoca realmente infertilidade em todos que o tomam. E nós temos tentado trabalhar com o gossipol brasileiro, com material extraído de semente de algodão daqui do Brasil. E funciona tão bem quanto. Nós temos que purificá-lo um pouco mais para que obtermos os mesmos resultados. Jovens que nunca fizeram filhos, que nunca se casaram, nós não aceitamos. Se aceitássemos, nós tínhamos centenas de candidatos, porque eles têm ainda uma vida um pouco mais promíscua, ainda não se decidiram pela companheira e não desejam fazer filhos naqueles encontros eventuais, ocasionais que têm. Os jovens adorariam uma pílula anticoncepcional masculina que não perturbasse a sua potência. Quando o homem ou a mulher não pode tomar seguidamente a pílula por causa de possíveis efeitos colaterais, o professor Elcimar Coutinho tem uma sugestão, uma espécie de tabelinha de revezamento entre marido e mulher. Ele poderia usar esta pílula ou outra durante 3 meses, não haveria tempo para ele ganhar peso, por exemplo. Ele interromperia o tratamento enquanto sua mulher passaria a fazer anticoncepção e eles fariam uma espécie de acordo no qual um usava um pouco, o outro usava um pouco. Os dois pagavam o preço do uso da medicação através dos efeitos colaterais, mas seria dividido igualmente. Para o homem brasileiro começar a tomar a pílula, a dosagem é a seguinte: 1 drágea diária durante 3 meses. A partir do 3º mês, a dosagem é reduzida para 1 pílula por semana durante 1 ano. Depois do 1º ano, o homem deve descansar 3 meses para poder reiniciar a anticoncepção. Mas o que o brasileiro acha de tudo isso? Aqui, um flash das ruas. Um flash sem valor científico, mas que dá uma ideia da reação dos homens. Já está provado que anticoncepcional feminino gera efeito colateral. Eu não estou afim que seja. Não. Por que não? Porque acho que não tem problema. Esse é um problema que acho que seria da mulher. Eu tomaria. Se ela não pudesse, realmente, eu tomaria. Eu tomaria. Eu acho que eu não ia tomar, não. Por quê? Porque, sabe, uma coisa mais assim de tradição, a mulher tomar, né? Coisa que nunca pintou para um homem. A mulher toma, o homem também deve tomar, né? Eu tomaria. Eu nunca. Por que se a sua mulher não pudesse tomar? Não, eu jamais tomaria. Eu não sou machista não, mas não tomaria não. Eu tomaria, sem dúvida. O senhor tomaria? Tomaria. Se fosse mais moço, fosse caso aí, não tomaria. Se a mulher não puder tomar, pô, aí nesse caso o homem toma, né? Aí o senhor tomaria também? Eu não, Deus me livre. Não, senhora. Não faça isso comigo, não. A senhora é minha amiga ou amiga da onça? Não, de jeito nenhum. Não faça isso, não. Goodbye. Eu quero enganchar nesse assunto a questão da pílula do homem. Que eu o conheci na década de 70, eu fui fazer uma entrevista com o senhor estava desenvolvendo a pílula. E esta pílula, eu não consigo entender por que ela não foi liberada pelas autoridades para comercialização. Tem a ver com machismo? Tem a ver com aquela coisa que homem não faz vasectomia, por exemplo, porque a função da reprodução é a mulher que tem que se preocupar com ela e existe uma preocupação em que tomando a pílula que zera esperma, ele vai ficar broxa, com perdão da palavra? Esse último aspecto aí, no começo dos estudos, era o mais importante, é que ele não diminuísse a virilidade daqueles que tomavam. Pelo contrário, se a gente pudesse fazer com que aumentasse um pouquinho, ele teria mais sexo e menos filho. Mas essa pílula que eu comecei a desenvolver com os chineses, e estive na China inúmeras vezes, isso tem a ver também com o controle da natalidade. Eu fui a primeira vez a convite do chamado subministério de controle da natalidade, que era tudo governado por mulheres, só tinha mulheres no ministério. E fui 2 vezes a convite deles para conversar a respeito disso, que eu estava tentando, eu tinha esperança que a gente pudesse fazer uma coisa parecida no Brasil,
E, aliás, vou aproveitar esse parênteses para dizer que, já que você falou em controle da natalidade, que a China, país comunista, é hoje o segundo país do mundo em termos econômicos, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque fez o controle da natalidade. Aliás, o senhor alega também que Salvador, o senhor alega que Salvador teve diminuído seus índices de violência a partir do seu trabalho junto a controle da natalidade e que o senhor vasectomizou Salvador inteiro, é verdade? Inteiro não, mas continuamos vasectomizando uns 10 por dia. A realidade nossa é que nós damos direitos aos criminosos, inclusive assassinos, de receberem a visita da namorada ou da noiva e fazer filho nela, que quem vai cuidar dele, quem é que vai ser. Entendeu? E tem um fator muito importante que não se pode deixar de considerar, que é que o filho de um criminoso, ele emula o pai. Ele quer ser o herói que o pai foi de enfrentar a polícia, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi outro dia um programa de televisão que mostrava um adulto ensinando ao menino. Não, eu não sou a favor de nenhuma medida imposta ao indivíduo. Porque a China foi imposto, né? A China foi... Mas estão revendo isso agora também. Mas foi imposto. Quer dizer, não, a China não esterilizou ninguém. Incentivado. Não, incentivado. A China não esterilizou ninguém contra a vontade. A China fez um programa muito bem feito, fui testemunha da elaboração do programa. O programa está fazendo 31 anos agora, fez 30 anos no ano passado, e eu estava lá quando ele foi instalado. E apesar de não ser um adepto do comunismo, eu tinha uma maneira de entrar lá sem passaporte, era dos meus colegas chineses que estavam querendo desenvolver um anticoncepcional masculino. Então, eles facilitavam as coisas. O meu passaporte escrito não é válido para a China, mas eu ia sem passaporte, entrava e tal e coisa. Mas posso lhe dizer o seguinte, a política não foi de não ter filho, foi de ter um filho só. Mas esse filho só podia ser 2 filhos, dependendo do sexo. Entendeu? Se fosse uma menina... Tem um desequilíbrio de muita... se fosse uma menina, podia fazer outro filho para ver se nascia menino, entendeu? E por causa disso, se o segundo filho nascia menino, muitas vezes dava um fim à criança antes da hora. E que tipo de estímulo eles ofereciam, então, para a pessoa fazer isso? Era grana, era dinheiro? Todo tipo de benesse, inclusive um trabalho melhor, um trabalho mais leve. Estímulos que as ditaduras podem oferecer. Vamos deixar claro, né? São estímulos que as ditaduras podem oferecer. Mas eu acho que essa medida foi muito boa, porque foi sendo aliviada e não decresceu, ninguém tentou desobedecer, porque viu os benefícios que estavam oferindo para os outros não estarem fazendo filho. Então, ninguém queria desobedecer. Também o que desobedecia não era morto, não era assassinado, não era preso nem nada. Mas ele não tinha promoções, ele não tinha férias. Havia uma maneira de você... estimular. Bom, mas lá eles tinham 1 bilhão de habitantes, você não pode brincar com uma história dessa. Hoje em dia, a Índia e a China estão acrescentando à população, e por isso eu estou tendo já uma atitude filosófica em relação ao Brasil, achando que aqui está tudo ótimo. Você repara que na China e no Japão e na Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, cada um dos 2 países, os 2 juntos têm metade da população do mundo, eles acrescentam a população, em 20 anos, uma população do Brasil, 180 a 200 milhões de habitantes cada 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, daqui a 10 anos, a população da China terá crescido mais um Brasil de gente. Então, eu reconsidero a minha colocação comparando com os piores. Né? Os piores são esses. Mas enquanto a Índia ainda está patinando, a China já chegou na frente. Foi um comunismo meio capitalista e do qual ia fazer aquilo que o governante máximo deles, o Deng, dizia. O nosso ideal comunista é que todo comunista seja um milionário. Esquisito dizer isso, né? Mas ele disse isso, coisa gravada, e a televisão americana... Mas eu me lembro do Lula dizendo que ele não é aquele... Isso lá, Priscas Eras, ele dizia, não quero que as pessoas deixem de frequentar o Gallery, eu quero é que todo operário possa frequentar o Gallery, ele disse. Gallery, para quem não se lembra, era uma casa de luxo, um nightclub. Vamos voltar... Uma vez por ano. Uma vez por ano. Vamos voltar para a fase... Nós temos gente
gente muito jovem hoje na mesa. Vamos voltar para a fase produtiva. Fase produtiva. Por que é que os homens não... Por que é que os homens não tomam essa pílula? O que aconteceu com a pílula do homem? A pílula do homem, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional do homem foi feita a partir de um produto natural. Isso já tira um pouco do interesse da grande farma, da indústria farmacêutica. Porque se é um produto extraído da semente do algodão, qualquer um tem acesso àquele produto, aquela matéria-prima. Pelo preço barato, porque aquilo é jogado fora normalmente, é dado para o boi comer. Mas, doutora, há outras tentativas também de criação de pílulas com outras substâncias, né? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil achar uma pílula para o homem? O problema da pílula do homem, quando a gente dá a pílula da mulher, a gente bloqueia os hormônios dela, o pico do hormônio dela, e ela continua vivendo. Com a do homem, a gente não pode fazer isso, a gente tem que bloquear a produção de testosterona. E quando a gente bloqueia a produção de testosterona, não dá certo. Essa pílula era uma pílula fora do comum, porque não interferia na produção de testosterona, essa pílula. Se chamava Gossipol. Gossipium é o nome científico do algodão. Então, o que é que você faz? Você tira do algodão a fibra, e o Brasil é um dos maiores produtores de fibra de algodão, e fica com a sementezinha que você usa para replantar, ou você esmaga, faz um tijolo com aquilo e dá para o gado comer. O gado, quando um touro come aquilo, ele fica muito mais ativo sexualmente. E isso daí é impressionante. Eu tive uma vez em Guanambi, no interior da Bahia, só para ver o trabalho do pessoal que alimentava os touros com aquela torta de algodão. E fui para lá para passar uma semana vendo como é que eles faziam a alimentação do touro. Dizendo, doutor, este touro daqui só come isso. E ele cobre as fêmeas várias vezes, que os outros não cobrem. Quando a gente bota dessa ração, eles cobrem as fêmeas mais. Aí é que eu vi como o camarada pode interpretar as coisas diferentes. Eu digo, eu vou ficar calado para todo mundo pensar que é isso mesmo que acontece, que é o comprimido que está aumentando a virilidade do touro. Mas o comprimido não aumentava, não. Ela continuava a mesma. É que as fêmeas não engravidavam. E não engravidando, produziam aquilo que elas têm de melhor para estimular o touro. O cheiro de fêmea que não está grávida. Bom, outra vez cai a responsabilidade na gente. Mas e aí o touro cobria a mesma fêmea porque ela não engravidava. Porque quando ela engravidava, ele perde o interesse, entendeu? Doutor, agora, imaginando que um dia chegue a tal pílula para o homem, o senhor acha que o homem vai tomar essa pílula? Essa é outra questão. Pois é. Eu acho que o homem até pode tomar, mas você sabe, eu estive em Budapeste, no tempo do regime comunista, para o Congresso Mundial de População, para falar da pílula masculina. Já estava pronta para botar no mercado, eu não tinha achado quem quisesse comercializar. Acabei identificando um laboratório em Pernambuco que topou fazer a pílula e botar no mercado, pedimos um registro no Ministério da Saúde e o Ministério negou e não deu satisfação. E não tinha efeito colateral, negativo. Não tinha nada? Não, o efeito colateral era fazer o indivíduo ficar infértil. Não tinha efeito sobre a virilidade do homem, não afetava o fígado, fizemos uma montanha de estudos. Em chinês, publicamos mais de 200 trabalhos. E os chineses usam a pílula. Essa pílula usam. Mas o homem ficaria estéril para sempre? Não reverte. Quando para de tomar, passa uns 3 meses, ele volta a produzir espermatozoide. Mas e o que aconteceu em Budapeste? Em Budapeste eu fui fazer a defesa, digo, bom, dependendo do apoio das mulheres, se as mulheres apoiarem, o movimento feminista americano estava todo lá. Inclusive aquela líder famosa, uma feiozinha, Betty Friedan. Betty Friedan, estava lá e foi ela que falou, na hora que eu comecei a falar, uns 10 minutos de fala, ela me interrompeu e disse, doutor, o senhor acha que nós lutamos a vida inteira para ter a decisão na nossa mão de fazer ou não fazer filho? O senhor acha que a gente vai abdicar isso? Quando o homem disser que está tomando pílula, a gente vai acreditar. Vocês sabem o que vocês são, o que vocês merecem, para ter credibilidade e jurar que estão usando pílula somente para fazer a transa e ir embora. Porque depois que você furou, você vai usar. Aí automaticamente você vai engravidar. Com isso, a pessoa, né, se não quiser o véi, você bota aí na justiça ou conversa com ele, né, e ele te dá uma pensão. Tudo certo.
deixar conosco a responsabilidade, dizer que a pílula faltou. Eu fiquei atordoado porque as outras mulheres se levantaram também. Disseram, que pílula masculina nenhuma. Eu digo, de repente, que as mulheres não iam me apoiar. Mas o movimento feminista que rejeitou a pílula. Que rejeitou a pílula. O movimento feminista internacional, em Budapeste, Congresso Mundial de População, eu era o único que ia falar como cientista, o resto era político que tinha lá, e fui descrever os resultados que a gente tinha tido, que eram ótimos. Que a gente tinha já mais de 1000 homens que já tinham tomado a pílula, que não tinha efeito colateral, etc. Eu não entendi muito bem. Ela estava reivindicando para si, ou para nós mesmas, a decisão de engravidar ou não. Procriação. Não. Quem vai tomar pílula somos nós quisemos ficar grávida, paramos de tomar. Pois é. Olha aqui... Não tive o apoio das mulheres, eu não tive o apoio. E eu fui a Budapeste, até um pouco contrariado, que eu não queria me encontrar lá com o presidente Ceausescu, que eu achava que ele era o fim da picada. E aí, mas fui e encontrei com o infeliz lá e fiz a minha conferência. Saí pelo fundo. Eu saí pelo... Havia tal animosidade no plenário do Congresso que eu nunca tinha sentido aquilo. Como é que não me deixa me continuar de retirar o direito à última palavra sobre a procriação, né? E eu achando que a psicose era masculina, né? Não, agora, não sei quem no Ministério da Saúde vetou a utilização do produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas aí por outros motivos. Aí outros motivos. O senhor não conhece não sei, não me deram satisfação. Quando é que foi isso que vetaram aqui no Brasil? Vetaram, isso já tem uns quase 10 anos. Vou ter que fazer aqui um break. Estamos encerrando mais um bloco com o médico Elcimar Coutinho e o Roda Viva volta em seguida. Até já.